Olá, turminhas, tudo bem? Sextos anos da manhã, sextos anos da tarde. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Essa semana nós vamos trabalhar mais uma classe de palavras, tá? Nós vamos trabalhar o artigo. O que é um artigo? Nós já trabalhamos o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Agora nós vamos trabalhar o artigo, tá? Então, o que é o artigo? É a palavra que vem antes de um substantivo, tá? E ela vai indicar se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida, né? O que é algo definido? Né? Algo que você sabe, né? O que é, de quem é. Indefinido é algo que você não sabe, né? A quem pertence, quem é. Então, o artigo, além disso, ele também vai indicar o gênero, né? Se é masculino ou feminino, e também o número, singular ou plural. Então, vamos lá. A classificação do artigo. Aqui eu dei um exemplo, ó. A amiga chegou. Então, o a está acompanhando o substantivo amiga. Nós vamos ver que tipo de artigo que é esse, se está definindo ou indefinindo, tá? Se está indicando gênero feminino ou masculino e também o número, se está no singular ou plural. Uma amiga chegou. Agora é uma amiga, né? A gente sabe quem é essa amiga, né? Então agora nós temos aqui o uma acompanhando o substantivo amiga. Então vamos primeiro aprender a classificação do artigo. Aí nós voltamos aqui e vamos ter também outros exemplos. Nós temos o artigo definido, igual eu falei para vocês, que é aquele usado para quê? Para determinar o substantivo de forma precisa, definida, tá? É quando você sabe o que é, de quem é. Por exemplo, de repente, as crianças chegaram. Esse as é um artigo definido. Então, quais são os artigos definidos? É o a, o os e o as, tá? Então, quando eu falo que as crianças chegaram, eu sei quem são as crianças, tá? A funcionária se veste muito bem. O artigo aqui, a, está determinando a funcionária. Agora eu sei qual funcionária que é, tá? E também está acompanhando o substantivo, funcionária, está no feminino e também no singular. Eu não posso falar as funcionária, não, tá? Então sempre tem que concordar também com o substantivo. Então, o artigo definido é aquele que vai determinar o substantivo de forma precisa. São eles o, a, os e as. E o indefinido? É aquele usado para determinar o substantivo, só que agora de forma indefinida, vaga. Então pode ser qualquer um. Por exemplo, de repente, umas crianças chegaram. Eu sei quem são essas crianças? Não, tá? Agora eu estou indefinindo. Uma aluna se sobressaiu entre as demais. Agora, eu não estou especificando quem é a aluna. É uma aluna qualquer. Diferente se eu falasse a aluna se sobressaiu. Aí eu já estaria definindo, né? Aí eu estaria usando o artigo definido a, tá? Então, os artigos indefinidos são uma, uns e umas, tá bom? Eu trouxe aqui um resuminho, ó. Artigo definido. São para objetos ou seres conhecidos, quando a gente conhece, tá? A gente sabe quem é. O, a, os, as. Indefinido. São para objetos ou seres desconhecidos, quando a gente não sabe, pode ser qualquer um. Umas, uns e uma, tá? Entenderam, pessoal? Então, o que é o artigo definido e indefinido? O que vocês vão fazer agora, tá? Vocês vão ler esse texto, que é uma fábula, o leão e o ratinho, e vão completar com artigo definido ou indefinido. Então, vocês vão ter que ver certinho
dentro do contexto do significado, tá? Eu vou usar definido quando estiver, os artigos definidos quando eu souber mesmo definir, né? Conhecer, tá? Aquele objeto ou aquele ser. Indefinido, o próprio nome diz, ele é indeterminado. Então, vocês vão completar aqui esses espaços. 2. Dê a classificação dos artigos que vocês completaram aqui. Então, quais são os artigos que vocês completaram? Aí vocês vão classificar. Ah, eu completei com o artigo o. Ele é o quê? Definido ou indefinido? Ah, eu completei com o artigo uma. Aí vocês vão colocar aqui no 2, se ele é definido ou indefinido. Copiá-lo e completar na frente. Definir, tá? Classificar, desculpa. Terceira, vocês vão completar as frases com um artigo adequado. Ou vai ser um artigo definido ou indefinido. No próprio contexto aqui, né, no significado da frase, você já vai saber se você vai completar com o artigo definido ou indefinido. 4, vocês vão destacar nessas frases aqui e o artigo, tá? Vocês vão destacar, passar um traço e depois vão classificar. Se ele for artigo definido, você vai colocar a letra A. Se for artigo indefinido, você vai colocar a letra B. Pode ter frase que tenha um artigo definido e um indefinido? Sim. Aí é só você colocar a letra A, barrinha B. Próximo, vocês vão ler esse poema, Casa Séria. Vão responder a 5ª questão. Vocês vão explicar o título desse poema. Por que o título Casa Séria? Tá? Então, vocês vão ler para poder responder. 6ª, o que se diz no poema se refere a qualquer pai, qualquer mãe ou qualquer menina? Justifique. Gente, pode ver que está destacado aqui, ó. O pai, a mãe, a menina. Então, tá referindo a qualquer mãe, a qualquer pai? Tá? Então, vocês vão falar se sim ou não e justificar. Tá? 7ª questão. Se a autora tivesse dito um pai é todo arrumado ou uma mãe é alguém que se irrita facilmente e trabalha sem parar, estaria transmitindo a mesma ideia ou o mesmo significado? Sim ou não e por quê? Lembre-se, quando eu uso o artigo definido, o, a, os ou as, eu sei quem é definido aquele objeto ou aquela pessoa. Já quando eu uso o artigo indefinido, que é uns, uma ou umas, é porque pode ser qualquer um, tá? Já dei uma dica também. Esses são exercícios dessa semana. Qualquer dúvida, podem me procurar e também procurar a professora Marta, tá bom? Sextos anos da tarde. Uma boa semana, bons estudos e um beijão.